Terceiro tema é Jesus, suposto criminoso. Tremenda balela. Bom, como é sabido, os romanos pregavam os criminosos na cruz. Agora é preciso ver que esses criminosos eram os inimigos de Estado. Quando houve a revolta dos escravos com Esparta, 6.000 deles foram pregados na Via Ápia, mas eram inimigos do Estado romano. Eles ameaçavam o Estado de desaparecimento, de conquista. Não eram criminosos comuns, ladrões de galinha e ladrões de pão, ou que roubavam as bolsas das velhinhas. Nem nada disso, eram inimigos, guerreiros que estavam do outro lado. Como hoje existe um tratamento especial para os inimigos de Estado, chamado inimigo político, que ficam em células especiais, não ficam nas mesmas células que os criminosos comuns, porque os criminosos comuns não são inimigos do Estado, são inimigos de uma pessoa, de outra, de um grupo, ao passo que o inimigo do Estado é o inimigo da totalidade, da coletividade. Os dirigentes dizem que ele é inimigo e aí o tratam diferentemente, porque ele pode estar certo ou pode estar errado, os governantes podem estar certo e errado, ele pode estar certo ou errado. Então eles o tratam distintamente. E as pessoas estão dizendo que Jesus era foi pregado na cruz como um criminoso. Aí fica a palavra criminoso. Mas qual criminoso? Vladimir Herzog não era um criminoso que tivesse assaltado um banco. Ele era inimigo do regime. A Dilma assaltou banco, mas era inimigo político. As pessoas todas, quem rouba uma bicicleta está roubando ou furtando de uma pessoa, de uma família, uma pessoa assim, de um grupo restrito. Agora, uma pessoa que explode uma linha de transmissão é um inimigo do Estado. Ele quer conquistar o Estado e substituir as regras daquele Estado antigo pelas regras dele no Estado novo, dele e do grupo dele. Esse não é um inimigo como o outro inimigo. Então, Jesus não era criminoso como os outros criminosos. Era um inimigo de Estado. Então é preciso que as pessoas falem as palavras certas, porque, como disse Clarice Lispector, se a gente não falar corretamente, daqui a pouquinho nós estamos dizendo que estamos sentando na mesa. As pessoas vão entender que nós estamos sentando sobre a mesa e não à mesa. Existe distinção entre as palavras. Na mesa é sobre a mesa, o que é falta de educação. À mesa quer dizer de frente dela, numa cadeira, num banco, numa banqueta, no sofá, onde quer que seja. Mas sempre usando-a como suporte alimentar o outro. Ao passo que sentar na mesa é confundir a mesa com cadeira. Isso é falta de educação. Então existe uma distinção muito grande entre um falar e o outro falar. É isso que ela estava querendo dizer. As pessoas não podem usar as palavras como se elas fossem intercambiáveis. Elas não são. Senão não existiria sentido em ter tantos. Bastava ter uma palavra que ela serviria para tudo. Então, criminoso não é a posição do Império Romano contra Cristo. É um inimigo de Estado. Espartaco não era um criminoso, era um inimigo de Estado. Aníbal não era um criminoso, era um inimigo de Estado. Então, é preciso corrigir. As pessoas não podem falar abobrinha e querer que essa coisa signifique o mesmo para todo mundo. As pessoas não podem induzir as pessoas a erro.
Jesus não era considerado um criminoso. O criminoso não teria sido exposto como na farsa de Pôncio Pilatos, à população, ao referendo popular. Ele teria sido julgado por juiz na instância apropriada e encarcerado. No entanto, tanto era um inimigo de Estado, quanto Pilatos promoveu toda aquela farsa para conseguir, de maneira falsa, como já foi mostrado, o apoio da população quanto à condenação de Jesus. O juiz não precisa, quando está em julgamento de um criminoso, dirigir-se à população para perguntar a ela se concorda ou não com o juízo. Ele simplesmente julga, né? Quem julga é o júri hoje em dia, o juiz faz a tal da dosimetria da pena, que é uma covardia institucional, e então condena. Não precisa sair na varandinha e perguntar o que vocês acham. Então, naturalmente, as pessoas precisam repor a verdade para que os jornalistas, que são os geógrafos baixos, e as pessoas mal intencionadas, esses escritores desses livros malignos, não façam essa distorção e daqui a pouquinho fica parecendo que é verdade.